De volta ao noticiário do Brasil, o Congresso Nacional instalou uma comissão para analisar a medida provisória alternativa do IOF. Aline Becht chega ao vivo com todas as informações. Oi, Aline, muito bom dia para você. Oi, Soraya e Nonato, bom dia para vocês, bom dia a todos. Isso mesmo, essa comissão será presidida pelo senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, e terá como relator o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Essa comissão já tem uma audiência marcada para acontecer na primeira semana de agosto, logo após o recesso parlamentar, e pelo menos a expectativa é de que participe também dessa audiência o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Lembrando que essa medida provisória deve ser aprovada no Congresso Nacional como um todo até o dia 9 de outubro, que é quando encerra o prazo de validade dela. E essa medida, ela acaba propondo ali uma tributação em diversas frentes tributárias do setor econômico, como, por exemplo, em relação aos investimentos que antes eram isentos e que agora passam a ter uma tributação, como, por exemplo, LCI e LCA, letras de crédito imobiliário e letras de crédito agropecuário também, que terão uma tributação de 5% de imposto de renda. Eu relembro a vocês que essa medida, quando chegou ao Congresso Nacional, a bancada do agro já se manifestou fortemente em relação a essa tributação, a essa letra de crédito agropecuário, alegando que ela afeta a competitividade do setor produtivo brasileiro. Mas vamos ver como que eles vão fazer esse debate nessa comissão especial criada agora para poder analisar essa medida. Outro ponto trazido também é uma tributação sobre o mercado de bets, que passa a ter ali uma tributação de 12% a 18%. Também terão as fintechs, que perdem a alíquota, elas passam de 9% a 15% ou até mesmo a 20% pode chegar essa alíquota sobre as fintechs, e outras aplicações financeiras poderão ter uma alíquota fixa de 17,5%. O governo federal acredita que essa medida provisória apresenta uma justiça e também uma eficiência tributária, porque acreditam que quem não paga nada de tributação passará agora a pagar também. E aí eles envolvem o discurso de quem paga menos e quem paga mais tributos, né? A oposição ao governo federal acaba alegando que isso afeta a competitividade do setor produtivo e de quem gera emprego ao país. E aí eu destaco a vocês que essa medida ela surgiu em meio à crise do IOF, porque o governo federal apresentou um decreto, depois da apresentação desse decreto, que foi revogado parte dele, depois houve uma reunião com os presidentes do Congresso Nacional, e aí o governo apresentou um novo decreto e reeditou o decreto que já havia sido publicado e fez mais essa apresentação da medida provisória. E aí o Congresso derrubou os dois decretos por parte do governo federal, e essa medida provisória fica então agora para análise nessa comissão especial. Eu relembro também que o STF recentemente chegou a suspender os dois decretos, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Essa situação dos decretos do IOF está em âmbito no Judiciário agora, então o ministro Alexandre de Moraes deve tomar uma decisão nos próximos dias, e aí essa medida ela serve como uma alternativa para poder compor esse pacote na busca de receitas para poder conter as contas públicas em 2025 e já prever uma meta para 2026. Então, o cronograma fica da seguinte forma, uma audiência marcada na primeira semana com a presença de Haddad, depois a apresentação do parecer e, é claro, também a aprovação dela, que deve acontecer por parte do Congresso Nacional, já que é uma comissão mista envolvendo deputados e senadores, até outubro. Só para concluir, essa comissão também vai servir como um termômetro para medir aí a relação entre o Congresso, o governo e o Judiciário, o STF. Obrigada, Aline, pelas suas informações. A gente volta a conversar ainda hoje, mas deixa eu chamar os nossos comentaristas aqui para a gente repercutir essa possibilidade, né, Beraldo? Você acredita que essa medida provisória possa conseguir reverter todo aquele desgaste político gerado pelo decreto anterior? E como a Aline disse, pelo menos essa é a expectativa, conseguir equilibrar as contas públicas, trazer essa justiça tributária aí. Justiça tributária para quem, não é, Soraya? O problema é que o governo está sempre atrasado. Ele gasta primeiro de forma irresponsável e depois ele vai atrás da fonte de receita para ver como é que ele tapa o buraco gigantesco que foi aberto nas contas públicas em razão dessa gestão
do Brasil completamente irresponsável, sem compromisso com o povo brasileiro, sem compromisso com o futuro do Brasil. Nós não estamos vendo esse rombo ser aberto com a realização de obras transformadoras do país. A gente não está vendo o nosso sistema de educação, as nossas escolas serem transformadas, modernizadas, virando um ambiente onde realmente se formam pessoas preparadas para o futuro. A gente não está vendo o problema do saneamento ser efetivamente resolvido. Nós não estamos vendo isso, não vemos mesmo nenhum sinal de que o problema da segurança está sendo resolvido a partir de um investimento sério nas polícias estaduais. A gente não está vendo nada disso. A gente simplesmente está vendo gasto populista, como o programa Pé de Meia, que é para já acostumar o jovem a viver de esmola do Estado, e o governo, então, tenta tapar esse buraco cobrando ainda mais impostos. Um país que já cobra uma carga tributária insustentável. O problema, pior, na minha opinião, é que o governo faz isso, ele aumenta a tributação, e não adianta imaginar que é só tributação para ricos, só tributação para as empresas. Não, porque essa tributação será repassada para toda a população brasileira. E o governo, ao invés de ir atrás de onde ele tem buracos imensos, como, por exemplo, nós temos o contrabando de cigarro hoje, tirando 20 bilhões de reais de arrecadação todos os anos do governo federal. Por que não tratar disso? Por que não ir onde o crime organizado está tomando conta? Mas essa conversa o governo não quer ter. Luiz Felipe Dávila, por onde passa a alternativa, né, para que a gente tenha essa justiça tributária e, quem sabe, esse equilíbrio de contas para os próximos anos, hein? Nonato, passa por dois caminhos. Primeiro é secar a caneta do governo, que só passa decreto aumentando imposto e nunca reduzindo despesa pública. O Brasil precisa cortar despesa pública. Veja só como essa história de aumentar a receita é muito ruim por meio de impostos. O Brasil já paga a carga tributária mais alta entre todos os países emergentes. Nós trabalhamos de janeiro a maio para pagar imposto para o Estado brasileiro. E, recentemente, o Tribunal de Contas da União mostrou que o governo não atingiu nenhuma meta em nenhum gasto social, exceto o Bolsa Família. Ou seja, arrecadamos muito, gastamos mal. Pagamos o quê? Aumento de deputados, super salários, benefícios para a categoria, para a elite do funcionalismo público. Ou seja, o governo tem de focar no corte de despesa e não no aumento de receita. Afinal de contas, já batemos o teto, Nonato. O Brasil já é o país emergente que mais arrecada imposto no mundo.